é que o Senhor resolve marcar o início do ministério de Isaías nesse ano. E a grande questão é por que é que Deus resolveu dar um início ao ministério de Isaías exatamente no ano em que o rei morreu? Se o nosso Senhor, pela grandeza dele, tem poder, ou tinha, e sempre terá, poder de fazer no tempo que ele quer, sem depender de nenhum caos para fazer alguma coisa. Nós precisamos entender que Deus se move em meio ao caos. E Gênesis no capítulo 1, versículo 2 diz que a terra estava completa das trevas, mas o Espírito se movia. Então, Deus está além do caos. E a gente precisa entender que Deus não depende do caos para se mover. Deus não é aproveitador. Porque quando a gente, às vezes, fala que Deus, no ano em que morreu, o Senhor fez disso para começar alguma coisa na vida de Isaías, pode soar um pouquinho como se Deus estivesse aproveitando da oportunidade. E Deus está acima de tudo que acontece na terra. Deus não é regido. Eu pelo menos creio no que está na Bíblia, onde Jeremias diz: olha, antes que eu nascesse, ele já havia me escolhido. Eu caminho nessa ideia, eu creio muito nisso daqui. Então eu prefiro acreditar que já havia um plano de Deus estabelecido para aquele ano. É claro que o texto faz questão de dizer não só que no ano tal ou não. Por que é que então o texto deixa muito claro que no ano em que morreu? Porque um dos motivos de quem escreve é deixar muito claro, registrado, qual foi o período em que Isaías foi levantado por Deus. Então, por isso é que, historicamente, para nos ajudar, o Senhor inspira quem escreve a deixar muito claro isso daqui. Olha, nesse tempo, escute isso daqui. Estou dando uma voltinha, mas a gente vai entender. Nesse tempo, o Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Agora, escute-me. No ano em que os olhos de Isaías se abrem para ver o Senhor, e a partir daí, após ver o Senhor, o ministério de Isaías começa. No ano em que os olhos dele se abrem, o rei morre, está muito claro no texto. E está muito, ao meu ver, o que parece que está acontecendo aqui, além de Deus estar marcando o ministério de Isaías, o Senhor havia um desejo de segurar os olhos de Isaías nele. Afinal, por que é que no ano em que o rei morreu, o Senhor faz Isaías vê-lo? E não só vê-lo, o Senhor faz Isaías perceber ele assentado em um trono. Então, a visão de Deus é uma visão muito estratégica. Afinal, Deus não só mostra a sua santidade e a sua glória, Deus mostra a sua santidade, a sua glória e a sua soberania. Porque o Senhor faz Isaías perceber ele assentado em um trono, enquanto os olhos de Isaías contemplavam um outro trono terreno desocupado. Então, ao meu ver, o que Deus está fazendo quando abre os olhos de Isaías é trazer o foco de Isaías, o olhar de Isaías, a atenção de Isaías, a direção do olhar de Isaías para ele. Afinal, naquele ano, o rei havia morrido, e como todo grande homem, toda grande autoridade, ou todos os reis, toda morte de um grande rei causa uma série de coisas. Tudo começa a movimentar, muitas coisas e muitas perguntas são levantadas. O que vai ser? Como vai ser? E agora? Quem vai assumir? E como será? E o próximo rei? Parece quando um pastor assume uma congregação, todo mundo fica assim: meu Deus, o que vai ser? E aí, e agora? Então, a mudança, a morte de um rei era tão significativa a um tal ponto de atrair
o olhar de Isaías, ou ofuscar de alguma forma o olhar de Isaías. E olha para mim, Isaías, com a morte do rei, precisava de alguma coisa que mantesse os olhos dele focados no rei, assentado no trono. Então o Senhor, naquele ano, resolveu abrir os olhos de Isaías. E o que estava acontecendo nada mais era do que o Senhor trazendo os olhos de Isaías de volta. Afinal, o rei, a morte dele, poderia tirar de Isaías, poderia trazer sobre Isaías uma mudança de olhar, uma mudança de foco. E toda mudança de foco, ou toda vez que eu tiro os meus olhos de Jesus, algumas coisas podem acontecer comigo. Por exemplo, o desespero pode se instalar em meu coração. Por quê? Porque a partir do momento que eu não consigo mais ver o Senhor assentado, quando um caos se estabeleceu na terra, há um desespero. Afinal, gente, deixa eu te falar uma coisa. Só olhando para o Senhor, para que a gente creia em alguns momentos que alguma coisa ainda vai acontecer. Só com os olhos focados em Jesus, para que a gente creia. Não tem nada perdido, alguma coisa ainda vai acontecer, não tem nada fora do lugar, alguma coisa ainda vai surgir, não tem nada em desacordo, Ele ainda está no controle. Só com os olhos focados no Senhor. Deus sabia que esse tempo, que o fato que aconteceu naquele tempo era extremamente significativo para os olhos de Isaías. A possibilidade de Isaías não conseguir ver o Senhor, ou melhor, a possibilidade de Isaías se desesperar com aquele tempo, a possibilidade de Isaías ficar em caos, a possibilidade de Isaías ficar perturbado, a possibilidade de Isaías não entender, a possibilidade de uma instabilidade emocional se instalar no coração de Isaías era muito grande. Afinal, o que será agora? E a nação está no caos, o que vai ser? No meio disso tudo, os olhos de Isaías se abrem, e o Senhor estava segurando, dizendo a Isaías, em outras palavras: eu quero que os teus olhos permaneçam focados em mim. Que coisa, que desejo é esse que Ele tem pelo nosso olhar, que vontade é essa que Ele tem pela nossa atenção, que anseio é esse que Ele tem para que a gente não mude a direção do nosso olhar. Olha para mim, porque manter a atenção em Jesus, na sua soberania, na sua santidade, na sua glória, enquanto estamos bem, é uma coisa, e não estou dizendo que é fácil, porque quando estamos bem também somos tentados a não olhar para Jesus por achar que somos autossuficientes. Mas quando estamos mal, nós temos a tendência de ir tirando o nosso olhar de Jesus e focando o nosso olhar em tudo aquilo que nos cerca, no filho que não tem jeito, no marido que não se conserta, na esposa que não se ajeita, na empresa que não vai para frente, no patrão que não me ajuda, no professor que me persegue, em todas essas coisas. E nós vemos um Deus em Isaías capítulo 6 que deixa muito claro que faz questão de manter o olhar dos seus filhos focados nele, direcionados para ele, dirigidos nele. Oh meu Deus, eu não sei se alguém está comigo nessa mensagem, mas eu vim pregar para alguém aqui que Deus não entrará em disputa para segurar o teu olhar. Deus se manifestará essa noite para dirigir o teu olhar novamente. Oh glória! Deus não ficará no nosso meio lançando propostas, fazendo algumas coisinhas para ver se segura o nosso olhar, com medo de nos perder. O Senhor é soberano e o Senhor sabe todas as vezes que o nosso olhar for tentado a ser levado para lá, a ser levado para cá, a mão dele, a
soberania dele se manifestará, trazendo o nosso olhar de volta para ele. E eu vim pregar essa noite, dirigido pelo Espírito, para dizer para alguém que o Espírito Santo de Deus está movimentando alguma coisa essa noite, para deixar o teu olhar, ou para segurar o teu olhar focado nele. Estou pregando para a gente aqui, pastor, que de alguma forma o olhar está sendo tentado a ser dividido. Há um bom tempo é fiel no Senhor nas contribuições, algumas coisas vêm acontecendo e o olhar fica: olho não olho, olho não olho, olho não olho, faço não faço, entrego não entrego, ajudo não ajudo, o que é que eu faço? Outros que estão aqui dirigidos pelo Senhor em um propósito, sabendo da luta, sabendo da adversidade, mas não arreda o pé. Só que em meio às circunstâncias, alguns estão como Isaías, tentado a olhar mais para o rei, mais para o que acontece na terra, do que para aquilo que está sustentado no céu. E o Senhor me trouxe aqui para pregar para alguém e dizer: não esqueça, os reis morrerão, mas eu permanecerei assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor está liberando uma palavra, eu preciso dizer isso daqui: Deus arrancará do caminho de alguém tudo aquilo que altera o seu olhar nele. Ô mãe, ô pai, não entre mais em briga para ver se o teu filho continua focado. A mão de Deus entrará nisso, mais forte do que a conversinha da menina, mais forte do que o papinho daquele rapaz. Será a manifestação de Deus nesse trabalho. Eu estou sentindo ele aqui. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: Deus está movimentando para segurar o teu olhar. Em o nome de Jesus, o Senhor Jesus sabe muito bem, e a grandeza de Deus vai se manifestar nesse culto com isso, porque a mãe já falou, o pai já falou, a esposa já falou, o esposo já falou, o avô já falou, o pastor prega sempre, mas o olhar vai sendo dividido, vai sendo mudado, vai sendo mudado, vai sendo mudado, vai sendo mudado, vai sendo mudado. E Deus está dizendo: opa, esse é o dia que eu determinei para redirecionar teu foco. Volta para cá, volte a olhar, volte a focar, volte a olhar para mim, volte a ter teu olhar dirigido. E eu preciso liberar uma palavra, isso aqui é profético, e eu sei quando Deus libera a palavra profética, isso é profético. O Senhor está dizendo: tudo o que divide o teu olhar, eu estou agora tirando do teu caminho, mudando e alterando na tua história. Por favor, sei que tem gente que se incomoda, mas eu queria que você pegasse na mão de alguém que está perto de você, olhasse para ele ou para ela e dissesse assim: Deus vai arrancar da tua casa, Deus vai arrancar do teu caminho tudo aquilo que divide, tudo aquilo que altera e tudo aquilo que modifica o teu olhar. Vou dizer uma coisa aqui: nós precisamos tomar cuidado com aquilo que vai alterando o nosso olhar. Nós precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que divide a direção do nosso olhar. Porque se ao longo da vida a gente não conseguir permanecer olhando para Jesus, os nossos passos serão mudados e irão a lugares terríveis nessa vida. A gente por muitas vezes se preocupa muito com aquilo que aparentemente é perigoso, mas a gente se esquece daquilo que vem mansinho, daquilo que vem silenciosamente, daquilo que vem devagarzinho, daquilo que vai entrando e vai sentando com a gente na mesa, daqueles que vão participando da comunhão do lar, daquelas coisas que vão aparecendo para a gente, né? A gente não se preocupa às vezes com esse tipo de coisa.
uma ideia e uma ideologiazinha que vai surgindo na faculdade. E aí daqui a pouco a gente está aqui dentro e já não consegue mais olhar para Jesus. Já não consegue mais olhar para a sua soberania, já não consegue mais olhar para a sua santidade. Nosso olhar está tão dividido, está tão mudado, e aí a gente sempre está dizendo, não, é porque, sabe, é porque, e aí sempre acha uma desculpa, e o Senhor está dizendo, não é nada, é porque um dia alguma coisa dividiu tua atenção, não é nada, é porque você está difícil demais e tem orgulho demais às vezes, para entender que depois que alguém entrou e vocês não quis tirar, teu olhar foi assim. Uma coisa era você antes, algumas pessoas no teu caminho, vinha sempre para cá glorificando a Deus. Depois que algumas pessoas foram entrando, que algumas coisas foram entrando, que algumas coisas que não eram da tua rotina fizeram parte da tua rotina, você começou a vir para a igreja olhando, eu não sei não, viu, eu acho que esse obreiro aí, focado no culto, depois de algumas coisas começou, eu tô achando, sabe, o olhar dividido, tudo olhando, tudo vendo, parece um fiscal de Jesus. E o Senhor trouxe você aqui essa noite para dizer, esse é o tempo onde eu dou fim àquilo que divide a tua atenção. Oh glória, eu sinto o Senhor vindo aqui. Eu queria que você erguesse as suas mãos em nome de Jesus. O Senhor está pregando para alguém, a palavra de Deus para alguém eu estou dando ponto final em tudo aquilo que dividiu a tua atenção. Tua vida de oração foi alterada quando o teu olhar foi modificado. Teu tempo de leitura bíblica foi alterado quando o teu olhar foi modificado. Tua entrega foi alterada quando alguma coisa modificou o teu olhar. Mas essa noite o Senhor está dizendo, eu sei que apenas falar para você sobre os meus propósitos, obrigado, eu sei que às vezes dizer para você sobre o pecado e sobre o inferno não tira a atenção sua naquilo que divide o seu olhar, mas essa noite o Senhor não apenas veio conversar, a mão de Deus entrou para tirar o que divide a tua atenção. Você lembra de Jesus quando entrou na casa de Pedro para curar a sogra? Na verdade não foi para curar, foi para comer. Aí chegou lá, a sogra estava enferma e tinha uma mesa posta. Você viu o que Jesus fez antes de comer? Está no texto. Antes de Jesus sentar para partir o pão, Jesus olha para a sogra e cura ela. A pergunta é muito simples, por que é que Jesus cura a sogra antes de comer junto com Pedro? Jesus sabe, gente, que se Jesus não curasse a sogra de Pedro aquele dia, Pedro comeria mais ou menos assim, olhando para Jesus, olhando para a sogra, olhando para Jesus, olhando para a sogra, olhando para Jesus, olhando para a sogra. Sogra já tenta a gente demais a não olhar para Jesus, mas doente era um problema maior ainda. Olhando para Jesus, olhando para a sogra, olhando para Jesus, olhando para a sogra. Jesus olhou para aquele negócio e eu acredito que percebendo que o olhar de Pedro ficaria dividido, Jesus já dizia, antes da gente comer, deixa eu resolver um negócio aqui. Jesus cura a sogra de Pedro, senta e come junto com Pedro e todos eles. Glória, glória. O texto da Bíblia diz que um dia Jesus estava caminhando com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus apresentou-se a eles e eles continuavam sem saber que era Jesus, por conta da dúvida que havia no coração deles e por conta de tudo que aconteceu. Eles estavam olhando para Jesus dizendo assim, você soube o que aconteceu com Jesus de Nazaré? E Jesus dizendo, o que é que foi, hein? Eu não estou sabendo. Aí Jesus, depois de um tanto de coisas, Jesus está indo embora. Eles olham para Jesus e dizem assim, Jesus, ou melhor, eles nem sabiam que era Jesus, disse, moço, o senhor quer ficar para comer? Amanhã o senhor vai embora. Jesus olhou para eles e disse, vou ficar. No meio da janta, todo sentado, a Bíblia diz que Jesus pega o pão e parte. Quando Jesus começa a ter comunhão com eles, partindo o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Ah, meu Deus do céu! Há uma movimentação de Deus e Deus está dizendo, o rei Uzias não segura mais a tua atenção. No ano em que morreu o rei, eu vi
Quando Isaías grita, eu vi, ele não só está dizendo que o Senhor deu a ele uma visão. Isaías está revelando uma ação e uma movimentação de Deus no meio do caos. Quando Isaías disse assim, eu vi, Isaías estava dizendo, ele não estava parado. O caos não segurou as suas mãos e os seus pés. Ele estava se movendo. Todo mundo olhando para um lugar e ele movimentando. As empresas caminhando para um rumo e ele agindo. Oh, gente, eu me lembro do Egito. Você lembra quando as pragas veio? O texto bíblico é muito claro em dizer que o povo do Egito era atacado, mas o povo de Deus jamais. Ah, que Deus é esse? Que grandeza é essa? E nunca se esqueça, quando você olhar e ver, eu vi o Senhor assentado, lembre-se, Deus estava se movendo em meio a tudo aquilo que estava acontecendo. Oh, gente, o Senhor ia se movendo, se movendo, se movendo, se movendo, se movendo. Ah, mas a mão de Deus estava presente. Mas o rei morreu. Mas olha tudo o que está acontecendo. E o texto está dizendo, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. É como se alguém estivesse dizendo, é como se nós estivéssemos nos dias de hoje contando sobre famílias que foram destruídas pela ideologia, pela droga, por tudo aquilo que está sendo divulgado, por tudo aquilo que está sendo promovido, por tudo aquilo que está dominando a cultura. E uma família lá do setor 24 dizendo, eu e a minha casa estamos firmes e servindo a Jesus. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi as coisas que foram acontecendo ao longo do dia, ao longo dos tempos. As coisas que vão tomando conta não terão poder de segurar as mãos, os olhos, os ouvidos, a boca, os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vim dizer para alguém que as mãos dele não estão encurtadas, ele continua se movendo. Eu vi, eu vi, eu vi. E se você tentar comparar o que Isaías vê diante dos outros, aí que você vê a grandeza de Deus, porque ninguém conseguia perceber nada, e muito mais um rei assentado. Os olhos de Isaías estavam à frente. Olha para mim. Essa é uma das marcas de um povo que tem o Espírito de Deus. Por causa da presença dele em nós, nós conseguimos visualizar aquilo que as pessoas lá fora não conseguem. E vou dizer uma coisa, toda vez que o nosso olhar fica ofuscado a um tal ponto de ver a mesma coisa, de ter o mesmo olhar, de ter a mesma percepção que o mundo, a gente precisará voltar e pedir ao Senhor misericórdia. Olha para mim, eu sei que os tempos que vivemos, por exemplo, nessa nação, não é um tempo tão fácil. Algumas coisas e algumas perguntas são levantadas. Meu Deus, o que é isso? Como vai ser? E aí, Senhor? E a gente precisa, nesse momento, olhar e parar. Peraí, eu não posso ter a mesma visão que aqueles que não conhecem o nome de Jesus. E guerra em Israel, meu Deus, o que vai ser? Gente, a Bíblia fala de coisas do passado, a
Bíblia fala de coisas do presente, mas a Bíblia fala de coisas do futuro, e essas coisas do futuro são para deixar os nossos pés firmes em tempos aonde nós não conseguimos visualizar coisas grandes, em tempos aonde nós não conseguimos, por exemplo, guerra Hamas e Israel. Se a gente olhar para aquele negócio, guerra Ucrânia e Rússia, se a gente olhar para isso, terremoto que está tendo não sei aonde, caos que está tendo não sei aonde, a igreja não pode ir na mesma dimensão visual que o mundo, porque senão a gente entra em colapso, porque senão a gente, oh meu Deus, o mundo carece de uma igreja que esteja de pé. Não é que a gente não deva cuidar e não desperdiçar, não é isso, mas enquanto a igreja estiver aqui, ainda que seja de uma rocha, não faltará água para os filhos de Deus. Oh gente, só que a igreja tem essa visão, e infelizmente nós vemos alguns crentes indo na mesma visão que o mundo. Tá tudo perdido, eu não sei o que vai ser, as escolas, e Deus está dizendo, eu ainda sou Deus que providencia uma arca para guardar uma família de um fiel, como eu fiz com Noé. Eu ainda sou Deus que levanto e que envio codornizes para cuidar do meu povo no deserto. Se em algum momento o teu olhar foi igual ao de todos da nação de Uzias, hoje o Senhor te chama a atenção e te diz, eu quero te dar uma outra visão. Hoje o Senhor vai pegar na mão de alguém e vai subir a tua forma de visualizar as coisas. Calma. Jesus disse que quando as dores estiverem ficando apertadas, aí, em breve a trombeta vai tocar. Jesus deixa muito claro. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 2, o texto disse, ao que vencer. E esse texto, essa palavra se repete no 2 e no 3 por umas 7, 8 vezes. Ao que vencer, 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 ao que vencer. E o Senhor está dizendo, calma, aguenta, segura, sobe a visão, olha por outro ângulo, deixa eu colocar a minha palavra como a lente dos teus olhos, deixa eu trazer o teu nível de olhar ao que eu já percebi. O mundo olha para uma menina que foi abusada na infância e vê ela traumatizada e marcada a vida toda. A Bíblia deixa muito clara que nenhum dos planos de Deus cairão por terra. Ele é soberano. Você que sabe, se quiser sair daqui olhando igual todo mundo olha a sua família, olhando igual todo mundo olha a sua faculdade, olhando igual todo mundo olha o governo, você que sabe, eu prefiro sair daqui olhando como a Bíblia me dirige a olhar. Gente, dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga, olha com as óticas da Bíblia. Olha com as óticas da Bíblia. Olha com as óticas da palavra. Olha com as óticas de Jesus. Olha com as óticas do Espírito Santo. O mundo será tomado pelo comunismo, pode até ser, mas o mundo continuará sob o domínio do nosso Senhor Jesus. Ele é Senhor. Se as notícias dessa terra, por causa da morte de Uzias, ofuscou o teu olhar dele no trono, essa noite Deus vem resolver os teus olhos. Pega na mão de alguém que está do teu lado.
Lucas, eu não gosto, não faz. Dá uma balançada nele ou nela. E diga para ele ou para ela, diga: hoje o Senhor está dizendo que nós devemos olhar para Ele com o olhar bíblico e não com o olhar dessa terra. Diga: o olhar dessa terra só vê Uzias morto. O olhar da Bíblia nos faz ver o Senhor assentado. O olhar dessa terra olha para o cigarro que está na mão do menino e já determina o futuro. O olhar da Bíblia faz com que a gente veja o cigarro e a mão de Deus movimentando para fazer ele um pastor. Eita! Eu creio no que Deus veio fazer essa noite. Eu vou terminar. Outro dia eu termino essa mensagem. Eu creio que Deus está se movendo essa noite para conduzir os nossos olhares aquilo que a Bíblia nos orienta e nos revela. Ele é Senhor sobre a terra, sobre os céus. Você pode dar glória a Deus? Eu sinto o Espírito de Deus no nosso meio aqui. Oh meu Deus, você pode adorar ao Senhor Jesus aqui. A igreja precisa permanecer olhando como a Bíblia nos dirige a olhar. Com que ótica você olha os fatos dessa terra? Com que lente você interpreta os fatos que vão acontecendo? Com que óculos você consegue olhar tudo o que vai rodeando o nosso dia a dia? Isaías disse: eu vi ele. Eu estou vendo ele assentado. Desculpa o termo, mas para ficar... Desculpa o termo, tá? Mas para ficar mais embaçada a visão que Deus dá e a ação de Deus, Deus coloca ele sentado. Deus poderia ter colocado ele em pé, rodeando a terra, andando por todos os lugares, ou poderia ter mostrado, como a Bíblia diz, as águas na palma da mão, mas o Senhor faz Isaías ver ele no trono. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para Isaías: Isaías, o rei morreu, mas eu ainda continuo assentado. O rei morreu. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: acalme-se, porque o que aconteceu foi a morte do rei. Diga: mas o Senhor continua assentado. Diga: a morte do rei não tirou Deus do seu trono. Diga: ele continua assentado, 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 assentado. Porta fechou, Lucas. Ele continua. Porta abriu. Ele continua.
Doença veio, Ele continua. A madre está fechada, Ele continua. O filho saiu da igreja, Ele. Deu errado um namoro, Ele continua. Nada nessa vida tem o poder de tirar Deus do seu trono. Nada. E aqui eu vim dizer para você que os planos de Deus não estão seguindo o curso dos fatos dessa terra. Os planos de Deus continuam intactos, assim como Ele permanece assim. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Obrigado, Jesus. Tu estás aqui. Obrigado, Jesus, por hoje. Como eu queria que cada um desses irmãos queria colocar essa palavra dentro deles, na alma, no coração. Porque eu sei que o que o Senhor está pregando para nós é grande. Mas o meu pedido, Jesus, é para que o Senhor faça isso, pois eu sei que o Senhor tem esse poder. Tem alguém aqui que não pode esquecer que o Senhor ainda está no trono. Tem alguém que não pode, e eu estou falando de gente aqui que esqueceu disso. Mas essa noite eu te peço, traga os teus filhos a descansarem em ti, crendo que o Senhor está no trono e nada vai mudar isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu vou ver ao pastor. Eu sei que tem. Eu só queria saber onde está a primeira vida que está aqui. E que ao longo dos dias, ao longo dos fatos da vida, você foi enfraquecendo na fé e não conseguiu mais olhar só para Jesus. Você afastou, você está distante, e essa noite, ao ouvir a palavra, ao cultuar aqui essa noite, o Espírito de Deus convenceu você, e você quer voltar essa noite, aonde tem a primeira vida que está distante e quer retornar. Aonde está? Aonde está? Eu volto a dizer, eu sei que tem. Lucas, como que você sabe? O Espírito de Deus. Aonde tem a primeira vida? Aonde tem a primeira vida? Aonde tem a primeira vida? Aonde você está? 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 A primeira vida que enfraqueceu na caminhada, que precisa hoje reconciliar com Jesus. Aonde vocês... Lucas, eu não quero ir aí na frente, eu não te chamei para vir, eu só estou perguntando, cadê você? Aonde você está? Só faça um sinal que a gente vai orar por você. Eu vou devolver ao pastor. Aonde está a primeira vida? Aonde está a primeira vida? Aonde está a primeira vida? Seja você que vem à igreja constantemente, mas esfriou na fé, ou seja, você que não vem aqui e que precisa. Aonde está você? Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Se você está perto de alguém, me ajuda. Se você está perto de alguém que está distante de Jesus, que está fraco na fé, não me ajuda, né? Porque eu já preguei, já fiz o que eu vim para fazer. Mas eu quero que você ajude essa pessoa que está fraca do teu lado, se ela estiver fraca. Diga, vamos, eu te ajudo. Sua vida irá mudar. Tem aonde tem a primeira vida?